Olá, meus alunos queridos do sexto ano da manhã. Eu espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, estejam aproveitando este momento para se reinventar, para criar coisas novas de fato. O momento é um momento delicado, é um momento incerto, é um momento em que está nos trazendo muitas dúvidas, muitos medos, mas é importante manter o nosso foco, é importante manter a nossa fé, é importante manter a certeza em nossos corações de que vai ser uma fase e que nós vamos vencer essa fase e que nós vamos passar por tudo isso e logo estaremos voltando para as nossas rotinas. E para isso nós vamos juntos. Nós estamos próximos para que este momento seja de um novo aprendizado. Então, no nosso processo educacional também não está sendo diferente, né? Nós vamos manter uma nova rotina de estudo e para isso nós vamos precisar da obediência e da disciplina de cada um de vocês para que esse nosso processo educacional possa acontecer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave e que os prejuízos possam ser os menores possíveis. Então contamos com você, nós vamos utilizar esse meio aqui para estar nos comunicando, para estar tirando dúvidas, para estar apresentando novos conteúdos para vocês e juntos caminharemos de uma forma diferente para a gente poder manter a rotina de estudo de vocês. Na disciplina de língua portuguesa, nós vimos 3 dos importantes conteúdos nesses meses de fevereiro e março. E nós vamos, através desse vídeo, rever somente alguns desses conteúdos, os tópicos principais desses conteúdos, para que nesse período de reclusão não caia no esquecimento tudo aquilo em que a gente já tinha abordado dentro de sala de aula. Então, o primeiro conteúdo que nós vimos falavam sobre as letras, sobre o alfabeto, a ordem do alfabeto, quantas eram as letras que tinham no alfabeto, quais eram aquelas 3 letras em que foram incorporadas no nosso alfabeto, sendo utilizada mais precisamente para as palavras estrangeiras. Aproveite esse tempo em que você está em casa para escrever o alfabeto em letra cursiva, o alfabeto maiúsculo, o alfabeto minúsculo e assim fixar esses nossos conteúdos abordados em sala de aula. A gente fez uma dinâmica em que quase todas as aulas vocês pediam para que no finalzinho a gente pudesse repetir, que era a dinâmica do alfabeto, onde a gente fazia a sequência dele com o gesto e com a voz, Então chegou o seu momento de ensinar para os seus pais como é esse jogo do alfabeto, porque você aproveita para ficar dentro de casa, fixar o seu conteúdo e ao mesmo tempo socializar com aqueles que são os mais importantes da sua vida. Então ensina aquele jogo que vai valer a pena, aquele do A, B, C, sem que erre a sequência de todo o alfabeto. Fica aí a dica. Tantas pessoas estão aparecendo na internet para falar como aproveitar o tempo com os seus filhos. Então, já ensinei um joguinho para eles que pode servir para essa nova metodologia, de forma em que o ensino não fique tão puxado, tão chato, tão sacal, mas que eles aproveitem esse jogo do alfabeto para estar assimilando e para estar recordando tudo aquilo que nós abordamos em sala de aula. Vimos também através daquele nosso outro jogo, lembram? Onde nós tínhamos a letra minúscula e tínhamos a letra maiúsculas, as letras maiúsculas, E a tia falava uma palavra e vocês tinham que me mostrar a plaquinha, Se aquela palavra eu escrevia com letra maiúscula ou se eu escrevia com letra minúscula. Então tá aí uma outra maneira de você treinar tudo aquilo que nós exercitamos. Um jogo fácil, um jogo prático e um jogo que você pode fazer juntamente com os seus nesse período dentro de casa. Exemplo: Brasil, Beatriz, bola. E assim
por diante. A gente brinca, a gente aprende e a gente se reinventa nesse nosso novo processo educacional. Vimos também os conteúdos, né, sobre os tipos de linguagem. A linguagem mista, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Esqueci, professor, o que é a linguagem verbal, o que é a linguagem não verbal? Dá para você lembrar para mim? Claro, querido. A linguagem verbal, aquela que está constituída por meio de palavras, sejam elas escritas ou faladas. A linguagem não verbal é aquela que você não precisa estar utilizando aquelas palavras para você se comunicar. Posso, professora, me comunicar sem utilizar essas palavras escritas ou faladas? Claro, queridos, nós também testamos isso como uma dinâmica, não foi? Através de desenhos, através de mímicas. E essa é a maneira de você estar utilizando a sua linguagem não verbal. E a mista, professora? A mista é quando você junta as duas linguagens, né? Você utiliza as palavras, mas também você se faz utilizar dos desenhos, das imagens, das mímicas. Outra dica que eu te dou, paizinho ou responsável pelos seus alunos, brinquem com eles. Nós brincamos assim em sala e assim eles fixaram melhor os conteúdos sobre a linguagem não verbal. Desenhem, façam mímicas, né? E assim eles vão assimilando melhor essa maneira de estar aprendendo o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal. Aproveite esse tempo também para estar lendo alguns gibis. Eles muitos nos auxiliam para a gente estar percebendo essa presença da linguagem verbal, da linguagem não verbal. Repare-se naquele seu quadrinho, só tinha imagens? Tinha imagens e também tinham palavras. Naquele quadrinho só tinham palavras e daí a gente vai se identificando com os textos mais favoráveis aos seus alunos, né? mais favoráveis aos seus filhos, para que eles identifiquem o tipo de linguagem abordada naquilo ali. E vimos também aqueles tipos de frases, né? Que de acordo com os seus sentidos, elas se classificavam em frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas e frases declarativas, que essa, na verdade, se dividia, né, em afirmativas e negativas. Vocês estão ouvindo toda hora os nossos governantes, os nossos artistas, as grandes autoridades, né, os médicos, dando a seguinte orientação: fique em casa, não é verdade? Você já deve estar até cansado de ficar ouvindo esta palavra ou essa frase, fique em casa. E nessa frase, fique em casa, nós temos uma frase imperativa. E por que ela é uma frase imperativa? A função da frase imperativa é você dar uma ordem, um conselho e um pedido. Tá vendo como a gente pode estudar utilizando os assuntos da atualidade de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, não necessariamente fazendo com que você escreva, copie e leia somente, mas utilizando as coisas ao nosso redor. O português é para isso, para que a gente utilize tudo aquilo que está ao nosso redor em favor do nosso conhecimento. Vimos, por fim, as frases verbais e as frases não verbais. O que era, professora, que eu já me esqueci? Frase verbal, linguagem verbal, é a mesma coisa? Não. As frases verbais e as frases nominais estavam dentro de outro conteúdo. As frases verbais eram aquelas que estavam constituídas ao redor de um verbo. E as frases nominais eram aquelas que não têm os verbos explícitos. Por exemplo, se eu falar para você, que saudade, queridos. Eu estou utilizando uma frase nominal, porque nela não tem verbo. Diferente de falar para vocês, eu estou morrendo de saudade de vocês. Aí tem verbo. Lembraram? Então, gente, vai ser assim nesses próximos dias. Nós vamos voltar a nos falar, seja por aqui ou por outros meios. Deem uma estudada, aproveitem essas 3 dicas que eu dei para vocês de jogos: o jogo do alfabeto, o jogo das maiúsculas e minúsculas, o jogo da mímica, para que assim a gente possa aprender de uma maneira diferente, aproveitando
este nosso tempo de reclusão e principalmente ficando dentro de casa. Joguem com os seus filhos, joguem com os seus netos, façam com que eles entendam esse processo educacional diferenciado, de uma maneira tão importante quanto a rotina de sair de casa e ir para a instituição. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.